Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme você que vai nos ouvir. Aqui é o pastor Otoniel Ribeiro Machado, com mais uma mensagem da parte do Senhor para o vosso coração. Hoje vamos falar sobre a substância divina. A substância divina. E a base desse nosso tema é o que Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 2 e o versículo 9. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou habita em corpo, não no corpo, mas em corpo. Isso querendo dizer que toda a carne do Cristo estava, a formação ali daquela carne era divina, divinamente ligado. Então, habita em carne, em Cristo, toda a plenitude da divindade. Isso também nos leva a João capítulo 1, o versículo 1, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E lá no 14, o verbo se fez carne e nós vimos a glória do Filho unigênito. Ele se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a glória do Filho unigênito de Deus. Também, no versículo 18, fala que ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho que está no seio do Pai, este o revelou. Mas o Filho que está no seio do Pai, este o revelou. Aí mostrando claramente que a natureza de Jesus é duas. Ela tem duas naturezas. Ela tem a natureza divina com a natureza de Maria, com a natureza terrena, com a natureza da carne. E houve aqui, então, a junção dessas duas naturezas. Porque formando ali, gerando Jesus, as suas duas naturezas, o gerou a divina e a da terra, e a de Maria. Então Jesus em carne, ele era Deus. Deus encarnado. Ele era o Filho da Trindade encarnada. Não se separa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que toda a plenitude da divindade estava em carne. Nele, em carne. Habita nele em carne. Não habita na carne, mas habita em carne, nele. Esta é a grandeza desse versículo. Essa substância divina. Essa substância. Jesus era uma substância divina. Nós somos uma substância química, orgânica, biológica. Jesus, sim, também era biológico. E pelos processos da biologia, ele sangrava. Ele tinha que alimentar, ele dormia. Ele era como eu e você. Ele tinha ossos, ele tinha sangue, ele tinha carne, pele, tinha cabelo. Então Jesus, em todo o seu composto, na sua formação, a sua essência é divina e é carnal. Mas a substância divina, o verbo que se fez carne, ali habitando com Maria, coabitou Maria, o Espírito Santo, e Maria se fez grávida, ou Maria se achou grávida. E esta é a maior das provas que Paulo deixou para nós, dessa substância divina. Eis aí a curiosidade que muitos ficam preocupados. Mas como Jesus era Deus? Jesus nunca foi Deus. Sim, Jesus é Deus. Jesus era, não é Deus. E na sua formação carnal, ele em carne é Deus. Então Deus morreu na cruz? Morreu na cruz. Deus morreu na cruz. E é por isso que a morte não pôde contê-lo. Como que a morte iria conter o Senhor da morte? Ele é a ressurreição do último dia. O poder está sobre ele. Então Jesus tinha todos os atributos de Deus em carne. Porém, ele esvaziou de si. Ele não usou. Ele tinha, mas ele não usou. E o fato dele não usar, isso não descaracteriza que ele não tinha. Isso não descaracteriza que ele não tinha. Ele tinha e tem. Ele é Deus. A substância divina, naquele homem Jesus,
ele manifestou entre nós, ficamos no meio de nós. Jesus em carne habitou com os homens de sua época, contemporâneos de Pedro, contemporâneos de Mateus, contemporâneos dos discípulos, dos apóstolos todos, de Judas, de João, de Maria, de José e de muitos outros, inclusive de alguns reis. Jesus foi contemporâneo desse povo. Ele nasceu na época de Herodes o Grande. Ele passou em fase de criança com os Antipas, né? O Herodes Antipas, aquele que ele chama de raposa. Ele esteve junto com Cônsul Pilatos, o governador da Judéia, ou o prefeito da Judéia, que era romano. Ele passou por isso. Ele esteve junto com Barrabás ali na decisão do povo. Ele conviveu com o povo. Ele cresceu. Ele conviveu com Ana, ele conviveu com Maria Madalena. Ele conviveu com várias mulheres também ali junto ao seu ministério. Jesus esteve no meio dos homens. E isso Isaías profetizou lá atrás. Profetizou lá no capítulo 7, versículo 14. Isaías diz: em um sinal nos deu, uma virgem nos deu à luz a um menino, e o seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E esse Deus conosco manifestou entre nós, manifestou conosco, conviveu com o homem, habitou no meio dos homens, teve as mesmas paixões dos homens, foi tentado este em carne. Porém, a substância de Jesus é divina, porque o divino mas a carne se misturou. Eles fecundaram. Não houve uma mistura orgânica, mas houve uma fusão para a formação, a geração do Cristo. Jesus foi gerado, não criado, porque como Filho na Trindade, ele é sempre eterno, junto com o Pai e o Espírito Santo. A substância divina é toda a carne do Cristo, porque na carne do Cristo tinha duas naturezas, a dos humanos e a de Deus. E houve a hipotástica do verbo, e houve a união, houve ali, foi fecundado, e Jesus em carne tinha em carne toda a plenitude da divindade, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Isso é, a substância divina, a carne de Cristo, está totalmente ali ligado ao encarnar de Deus. E o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a glória do Filho de Deus, do Filho primogênito de Deus. Então esta palavra fica aí no seu coração, e saiba que a carne de Cristo era substância divina, e é divina, e está nos céus, em corpo, em glória, e nós seremos justificados por aquela carne divina, aquela carne que morreu, aquele sangue divino que verteu na cruz. Mas Deus morreu. Mas não sabe, tem explicação. Tem coisas que nós vamos saber lá. Então fica aí, Deuteronômio 29 e 29, para os muitos curiosos. Aquilo que é revelado para nós é para nós, mas aquilo que não é revelado é para Deus e os anjos. Amém? Então a mensagem é essa, substância divina. Este é o tema da nossa mensagem. Entenda isso, compreenda isso, tenha mais curiosidade, estude, busque, pergunte, questione. Nós estamos vivos para falarmos da palavra de Deus. Deus te abençoe, que a substância divina que te salvou, ela continue te abençoando em Cristo, por Cristo e para Cristo. Que Deus seja louvado, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Santo Espírito esteja sempre nos abençoando. Amém? Fique com Deus e Deus esteja com todos vós.